Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Crescer, amadurecer, ser independente. Como é desejado quando nós somos adolescentes com grandes sonhos e desejos de conhecer o mundo, de sair de casa e não precisar mais dar satisfação ou pedir permissão de tudo aos nossos pais. Mas a gente nem imagina como a vida adulta é tão difícil e cheia de responsabilidades. E a gente nem imagina também que essas responsabilidades seriam tão difíceis, ou também que a gente iria sentir saudade da nossa casa, da nossa família, ou daquilo que a gente vivia enquanto adolescente. Bom, para falar sobre esse tema, o filme escolhido desse episódio é Lady Bird, da maravilhosa Greta Gerwig, uma das minhas diretoras favoritas, e vamos lá pro episódio de hoje. Eu particularmente não gostei de Lady Bird logo de cara. Eu lembro de assistir o filme e não gostar muito da personagem e da relação dela com a mãe. Mas com o tempo e consequentemente com o meu amadurecimento, eu fui vendo o quanto o filme conversava comigo em algumas situações específicas que a personagem passou ao longo da jornada. Como em todo episódio, eu vou contextualizar um pouco sobre o que é o filme. Christine McPherson, ou Lady Bird, que é como ela quer ser chamada, é uma jovem que está no seu último ano do ensino médio e que ela sonha em sair de Sacramento, que é a cidade onde ela mora, para ir viver numa cidade grande e poder viver a sua própria história. O que é muito doido é que, assim, enquanto eu era adolescente, eu também era muito como a Lady Bird de querer poder viver grandes coisas e realizar grandes sonhos. Mas eu acho que eu não tinha parado para pensar o quanto a minha adolescência tinha sido um pouco parecido com a história da Lady Bird. Eu assisti esse filme, se eu não me engano, pela primeira vez em 2020. O filme ele é de 2018, então não foi muito tempo assim, né, 2 anos depois do lançamento. E em 2020 eu tinha 19 anos, o que eu já tava um pouco mais velha, assim, né? Já não era mais adolescente, eu já tava uma jovem adulta, vivendo todos os dilemas de uma jovem adulta que tava entrando na faculdade e tudo mais. Na verdade, eu já tava no meu 2º ano da faculdade. Mas, assim, eu não lembro exatamente o que eu pensei quando eu assisti o filme, assim. E eu queria muito poder ter anotado, ter feito uma resenha, um vídeo, não sei, sobre o filme. Eu acho que eu devo ter em algum lugar, porque em 2020 também foi, o ano da pandemia, quando eu comecei o Conversa de Cinema, que era o meu outro Instagram sobre cinema. Então, eu devo ter feito uma resenha de Lady Bird. Eu vou tentar procurar depois. Acho que era pra eu ter procurado pra trazer pra esse episódio. Mas assim, eu lembro de não ter gostado tanto do filme. E agora eu nem lembro muito o porquê. Mas assim, reassistindo o filme com um tempo depois. E também, vendo muito o que as pessoas falavam sobre o filme e algumas características que eu tinha deixado passar. Ou talvez também o que a minha cabeça no momento não pegou, assim, né, no filme, eu fui gostando mais dele, sabe? Acho que talvez o que me tenha feito não me identificar tanto, e não necessariamente a gente precisa identificar com todos os filmes, mas assim, o que me fez ter um certo distanciamento é porque eu não fui uma adolescente muito rebelde, sabe? Eu sempre fui muito mais certinha na maioria das coisas, a relação da Lady Bird com a mãe dela é uma relação bem a ferro e fogo, né? Elas se amam bastante, dá pra ver que tem bastante amor envolvido, mas elas também têm muitos conflitos, assim. E aí, eu não acho que eu vou entrar muito no quesito maternidade exatamente nesse episódio, porque, eu não sou mãe, então eu não tenho muito um lugar e uma experiência do que falar em relação à maternidade. Eu posso falar muito do meu olhar em relação à filha, mas não em relação a ser mãe. Apesar de ter algumas questões, de ter alguns apontamentos sobre maternidade, no sentido de que, em como eu agiria em certas situações se eu fosse a mãe. Só que eu também não posso falar de toda certeza, porque vai que um dia, se eu for ser mãe, né, sendo mãe,
eu não acho dessa forma, né? Tipo, a vida é uma caixinha de surpresas. Mas então, né? A história segue aí a Lady Bird e a gente vai acompanhar ela nesse processo de sair da adolescência para entrar na vida jovem adulta, né? Porque ela vai pra faculdade. Então, realmente, eu acredito que quando as responsabilidades vão bater na nossa porta, quando a gente começa a estudar e a trabalhar e a ter mais coisas para ser responsável. E eu também não acho que eu vou entrar muito nessa questão da responsabilidade em si, porque o filme não é muito sobre isso. A gente não acompanha a Lady Bird depois que ela entra na faculdade, né? Tipo, o filme termina ali. Então a gente não sabe como ela foi lidar com essas outras coisas que surgiram a partir do momento que ela estava por conta própria, né? Eu vou pincelar algumas coisas sim, porque vou trazer um pouco da minha perspectiva e da minha experiência sobre entrar na vida adulta, né, e ter tantas responsabilidades, mesmo que não seja exatamente o foco do episódio. Lady Bird é a protagonista, né, o que o filme traz pra gente é um retrato bem autêntico da adolescência, mesmo não tendo sido uma adolescência parecida com a minha, mas acredito que é parecido com muitas das adolescências em todo o local, em todo o mundo, porque tem esses conflitos, essas inseguranças e esses desejos, né? Eu acho que eu falo mais de não ter sido parecido comigo, porque eu não era tão rebelde quanto ela era, tipo, eu não era muito de responder a minha mãe, eu acredito, pelo menos assim, do que eu me lembre na adolescência, acho que talvez enquanto criança, porque criança às vezes não tem muito uma noção, assim, e simplesmente faz birra, mas enquanto adolescente eu nunca fui muito de bater de frente, sabe? Claro, tinha os seus momentos de, tipo, quando minha mãe reclamava comigo por uma coisa que eu deixei de fazer, ou que eu tava fazendo demais, que era basicamente assistir, ficar no celular, e aí você, tipo, reclamava, mas, tipo, não era um embate tão, não sei se é duro a palavra, mas, tipo, no filme em si, a gente vê que, assim, tem falas e coisas que eu não sei se eu tive esse mesmo tipo de conflito com a minha mãe, sabe? Eu acho que também muito no sentido de que, assim, a mãe da Lady Bird aqui, eu sinto ela uma mãe muito controladora em alguns aspectos, não é em todos. Eu acho que ao mesmo tempo que ela é controladora, ela também é um pouco mais liberal. Pensando que a protagonista, ela estuda num colégio católico e está nesse ambiente, né, religioso. Então, dentro da religião existem algumas coisas que não se pode fazer, mas que pra mãe da Lady Bird não é tão sério assim. Acho que muito mais numa questão de sexo mesmo, porque existe um momento específico que ela pergunta pra mãe qual seria o momento certo, né, e tal, de ter sua primeira vez e tudo mais, e a mãe dela diz assim, na faculdade. Então, tipo, eu sinto que a mãe dela é um pouco liberal em algumas questões morais, assim, mas ela é muito controladora, acho que muito no sentido do futuro da Lady Bird em si, que é o que é a questão aqui do filme, né, porque a Lady Bird é uma personagem que não quer estar em Sacramento, ela quer ir embora, ela quer ir para um lugar grande, ela não quer fazer faculdade naquela cidade ou ali perto de casa, ela quer voar e a mãe não quer que ela faça isso. E aí, os aspectos que eu observo no filme da mãe dela não querer que ela vá é um pouco econômico, talvez seja um pouco do que ela projetou para a filha, talvez também um pouco de insegurança no sentido de que a família que a gente acompanha aqui, né, a mãe da Lady Bird, o pai, o irmão, o contexto familiar em si, é uma família que não tem muito dinheiro. Eles são muito trabalhadores e muito esforçados, mas eles não têm muito dinheiro, então assim, tudo é muito contado. E acredito que seja por isso também que a mãe dela quer muito que ela fique onde ela está, né? Assim, vá para uma faculdade local e tal, porque eles não têm dinheiro, então eles não podem arcar com isso. Talvez por uma questão de segurança também, né? De tipo, mesmo que você consiga passar na faculdade em um local mais longe, que a gente faça um esforço aqui e ali para que você vá para essa faculdade, e se, né, do nada acaba o dinheiro, passa um aperto e tal. Acho que tem um pouco desse medo também, sabe? De não ter condições de bancar aquilo. Então é melhor ficar na parte mais segura, entende? E aí
eu lembro também de que o filme se passa por ali nos anos 2000, né? Quando ela se forma no ensino médio, é a turma de 2003. Então, a gente acompanhou no filme um pouco antes dela se formar, tipo um ano antes, mais ou menos. Então, acho que o filme deve se passar ali entre 2002, 2003, por aí. E então, assim, também é um período, né, onde talvez não tivesse muito esse pensamento de sair da sua zona de conforto, de que, mesmo que você não tenha tanto dinheiro, você pode sim procurar uma forma de crescer, sabe? De fazer algo diferente, mesmo que a sua realidade diga o contrário. Porque eu sinto, por exemplo, e aí falando por experiência, né, que às vezes a gente fica muito condicionado a continuar fazendo aquilo que nossos pais já fizeram, ou que, tipo, todo mundo faz por ser daquela cidade, por ser daquele local, por ser daquela classe social, por exemplo. Então, se você for de uma família rica, que tenha dinheiro, óbvio que existe uma tendência maior de você também fazer coisas maiores, né? De ir para uma faculdade melhor, particular, ou de morar numa cidade, né? Tipo, na capital, alguma coisa assim. E quando você é mais pobre, não tem tanta condição de você seguir aquele caminho que a sua família já seguiu. Que é um pouco do que acontece aqui, né? Que a mãe da Lady Bird quer que ela faça isso, mas ela não quer. E aí é muito desses conflitos que existem entre elas duas, né? Apesar de alguns outros que aí é um pouco mais, realmente, eu acho que da adolescência e da birra mesmo, assim, de tipo, eu quero fazer do meu jeito e a mãe não quer e tal. E aí, além disso, existe também todas as coisas em relação à adolescência. Então, a Lady Bird tem ali sua melhor amiga, a Jules, e acho que a partir de um certo momento ela quer poder ser diferente, sabe? Que também vem desse momento da adolescência de querer se destacar, de querer chamar a atenção de um carinha, sabe? De querer fazer amizade com aquela menina legal da escola. Então ela vai, né, entrar num local de mentir, de dizer que tem isso, ou que faz aquilo, ou que mora em tal lugar, pra poder ser aceita pelas pessoas. Mas é tudo muito parte de um processo também, né? E aí outra coisa que eu não me identifico com ela, porque por ser muito certinha enquanto adolescente, eu não era muito de mentir em relação a isso da vida, né? Tipo, não quer dizer que eu nunca menti, né? Óbvio que eu menti enquanto eu era adolescente, mas assim, nunca que eu ia mentir, tipo, eu moro num bairro X, que é um bairro de gente rica, se eu não morava, porque, né, se alguém me descobrisse ia ser horrível. E também porque eu acho que eu não tinha essa necessidade de, tipo, querer fazer parte do grupo dos populares e pra isso precisar mentir, sabe? Eu sempre fui encontrando na escola, né, particularmente, pessoas com quem eu me identificava, e eu formei o grupo com aquelas pessoas e foi o resto da vida, assim, né, tipo, escolar com aquelas pessoas, com esses mesmos amigos e amigas. Mas foi um adolescente que, assim, fez besteira também, óbvio, mesmo sendo certinho, eu fiz besteira, mas, assim, não eram essas besteiras que incomodavam a minha mãe, então, assim, não tinha esse conflito que a Lady Bird tem com a mãe dela, sabe? E aí, nessa busca por pertencimento, né, ela vai querendo se distanciar, acho que um pouco mais ali da cidade, né, natal dela, de que ela não gosta daquilo. E é muito doido, porque já para o meio do filme, pro final, mais ou menos, tem uma cena com uma das, acho que seja professoras, coordenadoras, que é uma freira, né, já que é um colégio católico, que ela corrigiu a redação dela, né, que eles chamam de essays, que são as redações para a faculdade e tudo mais. Diz assim: eu percebi o quanto você ama Sacramento. E ela, tipo, eu amo Sacramento, porque a gente não sabe o que é que ela falou exatamente na redação, né? Mas pelo que dá a entender, ela fez alguma coisa falando talvez sobre a vida dela e sobre de onde ela veio. Geralmente as redações para a faculdade partem muito de um texto assim, né? Pelo menos de outros filmes que eu já assisti. E ela fala que ela ama muito Sacramento. Ela se pergunta, eu amo, e tipo, ela diz sobre nunca ter prestado muita atenção. A Freira faz, eu acho que amor e atenção tá muito correlacionado, assim, e tal. E aí, mais pro final do filme também, vai ter esse momento de que ela já não vai mais estar em Sacramento, ela já vai estar na cidade onde ela queria fazer a faculdade, pra onde ela queria ir. E ela, tipo, ligar pra mãe dela
pra poder falar com a mãe dela, porque elas não estão muito bem, porque ela terminou indo pro local que ela queria e a mãe não ficou exatamente contente com isso, apesar de sentir muita saudade, e acho que fica um pouco arrependida também de ter sido, não sei se grossa a palavra, mas de tipo não ter dado tanto valor a quando a Lady Bird se despede dela, né, pra ir pra esse novo local, e ela liga pra mãe falando tipo assim, você se sentiu, eu não lembro exatamente qual a palavra que ela fala, mas ela diz assim, o que você sentiu quando você dirigiu por Sacramento pela primeira vez. E aí ela fala umas coisas muito interessantes que me conectou de uma forma que eu não tinha pensado ainda sobre o filme. Que ela fala assim, né, que ela dirigiu e que ela viu cada canto da cidade, esquinas, ruas e tudo que tava naquele local. E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque assim, eu fui uma pessoa que saí da minha cidade para outro local. Eu não estou em uma capital ou tipo muito longe da minha cidade natal, né? É bem perto, inclusive. Mas assim, ainda assim é uma mudança, né? E aí logo nos primeiros momentos, quando eu me mudei e que eu voltava pra minha cidade, porque eu vou com frequência, né, pra visitar minha família e tal, porque eu tenho amigos lá e grupos que eu participo e tal. E aí eu lembro de, tipo, de pensar assim, pô, eu conheço cada canto dessa cidade, né? Tipo, cada rua por onde eu vou pra chegar em tal local e tudo mais. E eu lembro também que logo no início, quando eu me mudei, que eu tava nessa nova cidade, o quanto eu me sentia, assim, um pouco deslocada, tipo, insegura também, porque é novo, né? Então você tá conhecendo tudo aquilo. E aí, tipo, hoje, que já faz mais de 2 anos, eu acho que mais de 3, talvez, que eu tô nessa cidade, eu já conheço muito mais dela. E talvez eu já me sinto muito mais pertencente do que eu me sentia antes. Claro, eu sinto também que a cidade onde eu nasci, onde eu morei a minha vida toda, vamos dizer assim. Então, claro que tem muito mais da Joane que morou, né, na cidade natal do que da que tá morando na cidade que tá agora. Mas é doido isso de pertencimento, sabe? E eu acho que é doido também o quanto às vezes a gente... Não é que não dá valor, mas tipo, o quanto a gente não percebe que aquilo faz parte da nossa história, né? E de quem a gente é também. E eu não sei, assim, se a questão da Lady Bird é desejar tanto uma outra vida que ela não notava a vida que ela tinha, assim, né? Claro, tipo... Mesmo que ela tivesse os conflitos com a mãe e a questão com a escola, coisas que ela não concordava e tudo mais, os problemas com os primeiros relacionamentos que ela teve, sabe? Ela ainda assim gostava de estar com a mãe, com a família e tudo mais. O que é uma coisa muito bonita também, porque assim, a mãe dela trabalhava muito. Mais do que o normal, acredito, para poder manter a casa e manter ela na escola, né, que era particular, e na escola religiosa, né, católica e particular, porque a escola pública não era tão boa, muito acho que numa questão de segurança mesmo, e assim, ela se esforçava demais, mas ainda assim ela dava muito valor pelos momentos em família e os momentos com a Lady Bird, né, com a filha, mesmo que às vezes a Lady Bird podia parecer um pouco indiferente ou que não queria aquilo, não gostava do que a mãe falava uma vez ou outra, ela também entendia a importância daquilo e também não deixava as pessoas falarem mal, assim. Acho que acontece umas 2 ou 3 vezes de alguém falar sobre a mãe dela ser meio difícil, eu acho que alguém fala isso. Ela diz assim, mas ela me ama muito, é alguma coisa assim que ela fala. Então, é doido porque ela é muito inteligente, né? Ela não é burra, ela é muito inteligente, assim... muito inteligente numa questão de ter suas próprias convicções e tudo mais, e defender aquilo que acredita e tal, mas acho que parte da adolescência mesmo e da maturidade, acho que ela também se perdia ali no caminho, o que é muito normal da vida também. Não dá pra gente esperar que todo mundo seja 100% o tempo inteiro, e principalmente um adolescente, né, que tipo, tá descobrindo a vida, que quer ser aceito pelas pessoas, pelos amigos, pelos colegas, que quer se mostrar também, sabe, tipo, tenho tal coisa, moro em tal lugar, ou sabe, tipo, tô usando um vestido legal pra uma festa e tudo mais. Então, mesmo que ela seja muito inteligente, né, e que ela entenda isso também, porque em alguns momentos ela é muito madura. Eu lembro uma cena em específico
que ela tá com um dos carinhas que ela se envolve durante o filme, e aí ele tá meio que... acho que é descredibilizando, pode-se dizer assim, o sentimento dela, porque ela, tipo, tá meio triste pra baixo por conta de uma coisa específica que acontece entre os dois. E ele cita, tipo, a guerra, né? Como se, tipo, a guerra fosse um motivo pra você estar triste, não isso que você tá sentindo. E ela diz, tipo, assim... você pode se sentir triste pelas duas coisas, não quer dizer que você pode se sentir triste pela guerra e não por outra coisa, sabe? Tipo, meio que realmente descredibilizando, assim, os sentimentos dela. Então, tipo, ela é muito madura pra certas coisas, principalmente no que se diz respeito a ela, do que ela se sente, do que ela faz. Mas em outros momentos, ela parece imatura, o que eu acho que faz parte mesmo da adolescência. E também acho que faz muito parte na relação dela com a mãe dela, de ter, né, essa briga, esse troca de farpas e tudo mais. Acho que é normal acontecer isso, principalmente quando você convive tanto tempo com a pessoa. Eu lembro que, assim, eu não era de, tipo, dar muito trabalho pra minha mãe, mas óbvio que, tipo, existia momentos, principalmente relacionados a tarefas de casa, que, tipo, minha mãe reclamava bastante. E você ficava, tipo, ai, mãe, meu Deus, tá reclamando sobre isso de novo e tudo mais. Então, assim, existe mesmo, quando você mora com aquela pessoa por muito tempo, é uma relação, na verdade, né, com qualquer pessoa, vai existir esses conflitos. Mas acho que mais importante ainda é que existe esse amor e esse carinho. E a mãe dela fala, né, eu quero que você seja a melhor versão que você puder ser. Então, mesmo que a mãe dela, em partes, seja controladora, o que eu acho que ela é um pouco, e aí eu não vou ter muito um lugar de fala nesse sentido, porque, tipo, eu não tenho filho e, tipo, eu não sei exatamente, assim, sobre você querer colocar algumas expectativas nesse seu filho, nesse outro ser, principalmente porque, assim, a minha mãe, ela queria que eu fizesse alguma coisa em específico, mas ela também sempre foi muito apoiadora dos meus sonhos. Então, tipo, eu lembro de escolher um curso pra seguir, né, pra fazer faculdade, e, tipo, dela me apoiar 100%, sabe? E mesmo que ela, tipo, tivesse medo, seus questionamentos, ela não colocava tudo isso em cima de mim pra que eu fizesse o que ela queria, sabe? Quando eu decidi me mudar pra essa outra cidade porque eu tive uma oportunidade de estágio, ela me perguntou, tipo, Johnny, realmente vale a pena? E eu dizia, mãe, eu não sei se realmente vale a pena, mas eu acho que é importante tentar e acho que isso vai me acrescentar muito. E realmente me acrescentou. Então, assim, mesmo acho que com as inseguranças da minha mãe, por não saber, ou, né, por, tipo, ela não ter vivido essa experiência que eu tava tendo a oportunidade de viver, tipo, se mudar pra uma cidade maior, um pouco maior que a minha e tudo mais, e, tipo, de trabalhar em um local que eu não faço a mínima ideia de quem sejam as pessoas ou qualquer outra coisa, ela ainda assim acreditou no que eu queria, respeitou o que eu queria e me apoiou no que eu queria, sabe? Então, assim, aqui no filme em específico, eu não vejo muito a mãe da Lady Bird fazer isso. Eu vejo muito ela querer que a filha faça o que ela quer. E aí, eu não vou dizer com todas as certezas que o que ela quer é por questão dela impor essa vontade dela sobre a filha, ou realmente pelas questões financeiras, que era uma questão, né? Eles não tinham dinheiro e tal. Mas a Lady Bird acreditou no que ela queria e, tipo, conseguiu também essa oportunidade de fazer a faculdade nesse local dos sonhos e tal. E foi. Ela foi brigada com a mãe, acho que, tipo, é bem, assim, agridoce, porque você espera que, tipo, elas se reconciliem ali pra, tipo, viver esse momento de conquista juntos. Mas eu acho que com o decorrer do amadurecimento da Lady Bird e talvez um pouco também da mudança de visão da mãe dela, elas vão se acertar. A gente não sabe porque o filme acaba, mas eu creio nisso. E aí, assim, só pra finalizar mesmo, é muito doido que quando ela chega nesse local novo, acho que dá pra perceber um pouco como ela se sente deslocada e um pouco com saudade, né? Porque ela não pertence àquele lugar. Mas não quer dizer que você nunca vai pertencer, porque como eu falei um pouco antes, né? Logo quando eu cheguei na nova cidade que eu vim morar, eu fiquei um pouco perdida também e
Tipo, né, você vai aprender a pegar ônibus na cidade, tipo, saber onde funciona cada coisa, hospital, farmácia, supermercado e tudo mais. Você vai fazer novos amigos e grupos, né, de amigos, e a partir disso você vai iniciar uma nova vida, né? E também se sentir pertencente a esse lugar. E agora você vai poder se descobrir ainda mais, sabe? E acho que a única coisa que eu anotei no roteiro, mas que eu não lembrei de falar, mas eu vou falar agora, é que quando tem esse momento da freira falar com ela, né, sobre ela amar Sacramento, eu anotei uma coisa assim, depois que eu reassisti o filme, né, que a gente ama o lugar de onde a gente vem, mesmo querendo sair dele. Tipo, eu me peguei assim, me perguntando, tipo, pô, eu não quero, tipo, detestar a minha cidade, né, tipo, de onde eu vim, porque assim, ela também faz parte da minha história e da minha vida. Mas, tipo, eu reconheço que não tem tantas oportunidades que outro lugar, especialmente, né, que o lugar onde eu me encontro, né, nessa nova cidade, propôs pra mim, né, me deu, assim, de oportunidade, né, abriu-se de oportunidades pra mim, mas a gente não deixa de amar esse lugar, né, acho que você vai só ressignificando cada coisa, assim. A cidade onde eu nasci, pra onde eu sempre vou, é onde tá minha família, né, onde eu cresci, que eu fiz meus amigos e que eu aprendi muita coisa, e esse novo lugar que eu tô é onde eu tô aprendendo ainda mais e amadurecendo também. E é isso pro episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido reflexões pra vocês também. Não sei muito se fez sentido, porque era pra falar um pouco sobre amadurecimento, mas ficou um pouco também sobre relações entre mães e cidade natal, mas é um pouco sobre o que o filme fala, na verdade, sobre o que o filme fala, mas espero que vocês tenham gostado. E uma coisa que eu queria dizer é que é muito doido que filmes e séries, né, um dos dois, eles nos tocam em momentos diferentes da vida. E como em alguns casos eles são muito melhores ou piores quando a gente assiste em uma certa idade ou com uma certa mentalidade. Porque eu penso que logo de princípio eu não gostei de Lady Bird, né? Feito eu falei. Mas depois reassistindo em outros momentos, eu fui percebendo o quanto ele era realmente um filme bom. Acho que em todos os aspectos técnicos ele é muito bom, mas assim, a história de primeiro não tinha muito me feito balançar, mas as outras vezes que eu assisti me tocou bastante e seguiu aqui, né, pra ser o tema desse episódio. Lady Bird tá disponível só pra alugar, infelizmente, no Prime Video, na Apple TV e no Google Play. Me conte nos comentários o que é que vocês acharam, né, se vocês gostaram do episódio, eu vou adorar saber. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos, segue o podcast na plataforma de streaming que você escuta e também segue o perfil do podcast no TikTok e no Instagram pra gente conversar por lá. E até o próximo episódio.